Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal, e estamos juntos para mais uma vez compartilharmos com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de podermos estar juntos e estudarmos a palavra de Deus. Agradeço a minha pastora presidente, pastora Luíde, pela confiança, pastor Gideon Júnior, pela oportunidade que nos dá de podermos estar juntos com os irmãos. Irmãos, nós estamos aqui para falarmos agora sobre o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Chegamos ao final do livro do Apocalipse. Agora a era da igreja já passou. Jesus Cristo já voltou, já arrebatou a sua igreja. A grande tribulação já ocorreu. Os selos foram abertos, as trombetas foram tocadas, as taças da ira de Deus foram derramadas sobre a humanidade. A besta, o falso profeta já foram vencidos. O milênio já ocorreu, o reino milenar de Cristo já foi instaurado na terra. O diabo e a morte foram vencidos. Estão agora no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta. Também já ocorreu o juízo final, o juízo do grande trono branco. Todos os que pecaram contra Deus, todos aqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo, agora já estão separados definitivamente de Deus, lançados na mais profunda escuridão, no lago de fogo e enxofre. E agora João passa a ter uma visão daquilo que é sublime, que é glorioso. João agora terá a visão do novo céu e da nova terra. E tudo aquilo que João vai descrever no capítulo 21 de Apocalipse, nada mais é, irmão, do que um simples vislumbre de tudo aquilo que nos aguarda na eternidade. João jamais seria capaz de relatar-nos tudo o que está lá. João só vai nos dar um vislumbre, aquilo que ele, na sua mente limitada e humana, consegue traduzir para nós, para a nossa compreensão. Mas sabemos que é muito mais, que é infinitamente melhor, infinitamente superior, infinitamente mais glorioso do que tudo aquilo que João narrou aqui nos capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse. A partir de agora, João passa a exibir aos seus leitores um quadro de perfeição que difere radicalmente do mundo atual. A velha ordem já passou, todas as coisas são novas. O tempo cosmos se converteu em eternidade. A separação de Deus se converteu em comunhão íntima com Ele. A morte pertence ao passado, pois agora os santos podem beber da água da vida. Os ímpios estão no lago de fogo, enquanto os santos estão com Deus e permanecem para sempre com Ele. Este é o paraíso restaurado. Note a conexão entre a primeira criação, registrada lá no livro do Gênesis, e a nova criação do céu e da terra, registrada aqui em Apocalipse. No paraíso, antes da queda, lá no Éden, Deus comungava de intimidade com Adão. Deus ministrava-lhes instruções todos os dias. Deus fazia provisões para suas necessidades ali naquele lugar. No novo céu, na nova terra, Deus habita com seu povo em íntimo companheirismo. É o tabernáculo de Deus com seu povo. Ele vai habitar com eles para sempre. Lembre que depois da queda, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Agora, na restauração de todas as coisas, Deus vai habitar com o seu povo. Deus vai tabernacular com ele. O Jardim do Éden era um lugar sem medo, sem dor, sem sofrimento, sem morte. A nova criação é exatamente a restauração de todas estas coisas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, e nunca mais haverá dor. Veja o versículo 1, irmãos. João diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existe. É interessante pensar porque aqui, irmãos, há duas correntes teológicas que tentam explicar como vai se dar esse processo de criação ou de recriação da terra. Veja que a primeira corrente, eles acreditam que o universo atual será completamente destruído.
no sentido de aniquilado, deixando totalmente de existir. E aí Deus vai criar novo céu e nova terra, sem nenhuma continuidade com o universo atual. Já outros estudiosos, a outra corrente, defende que o universo atual não será destruído, mas renovado. Será uma transformação tão profunda que refletirá uma nova criação. Mas ainda assim será a continuidade do universo atual. Teremos plantas, teremos árvores, montanhas, rios, pássaros e tudo mais. Deus não aniquilará a terra e os céus para criá-los novamente do nada. Em vez disso, ele os transformará por meio de um processo, que é aquele mesmo processo com que Deus vai restaurar o corpo dos santos, dos seus fiéis. O apóstolo Paulo diz que nós teremos um corpo novo, um corpo restaurado, um corpo transformado. Assim como o corpo de Jesus Cristo foi transformado em sua ressurreição, assim também, na vinda do Senhor Jesus, nós teremos um novo corpo. Um corpo que não sofrerá mais aniquilação, que não sofrerá mais depreciação. Um corpo transformado e glorioso. E com a natureza, com o universo, será a mesma coisa. Deus vai transformar tudo aquilo que há na natureza, no universo, em algo perfeito. Tudo será perfeito, tudo será incorruptível, tudo será indestrutível. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre a destruição dos céus por meio do fogo, diz, lá no capítulo 3, versículo 13 da sua segunda epístola, ele diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro visualiza uma renovação por meio do fogo, produzindo uma mudança do velho para o novo. É a mesma coisa que João diz aqui em Apocalipse. A expressão novo e nova utilizadas por João aqui em Apocalipse e também por Pedro vem da palavra kainos, do grego, que significa qualitativamente novo, ou seja, novo em qualidade. Então, o que Pedro e João estão dizendo aqui? Que Deus fará nova todas as coisas, Deus vai renovar todas as coisas. Todas as coisas serão renovadas. Assim como o homem terá o seu corpo renovado, Deus também vai renovar todas as coisas. O cosmos, o mundo, a natureza, o céu, tudo vai ser renovado. Na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 19, Paulo escreve dizendo assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Paulo continua explicando que tal expectativa da natureza se dá pelo fato de que a criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a glória da liberdade dos filhos de Deus. Obviamente, o apóstolo está dizendo que a criação, a atual criação, ela é que será libertada dos efeitos do pecado, e não que haverá uma nova criação. Então veja que tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que o pecado danificou, Deus vai restaurar. Deus fará nova todas as coisas. Um outro ponto no qual os exegetas também se dividem quanto ao significado da expressão aqui no versículo 1 é quanto à expressão "e o mar não mais existe". Enquanto uns acreditam que essa expressão pode significar que, assim como as primeiras configurações do céu e da terra vão passar, também o mar talvez não mais existirá com as mesmas configurações que temos hoje, com as mesmas fronteiras, as mesmas dimensões que existem hoje. Mas para outros, o termo mar aqui pode estar com um sentido figurativo, com uma conotação figurativa, se referindo a aflições, as aflições que o povo de Deus suportou neste mundo de pecado. João pode estar aqui descrevendo que o mar não mais vai existir, porque não mais existirá tristeza, pranto e dor. Mar na Bíblia sempre teve essa conotação de problemas, de dificuldades, de angústias, e estas coisas, elas não mais existirão. Então há quem diga que João aqui talvez estivesse se referindo ao mar de uma forma conotativa, se referindo exatamente a esses sofrimentos que não mais vão existir lá no céu. No versículo 2, João descreve algo ainda mais glorioso.
Após descrever que ele viu novo céu e nova terra, no versículo 2 ele diz: "E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como noiva para o seu esposo." A nova Jerusalém, irmãos, é um quadro de perfeição deslumbrante. No que diz respeito às suas medidas, no que diz respeito aos seus adornos, no que diz respeito à sua glória, é algo que está para além de toda e qualquer imaginação. João diz que a nova Jerusalém ela está descendo do céu, ela está descendo da parte de Deus. Essa cidade ela projeta permanência, projeta segurança, projeta beleza, projeta plenitude. Ela tem a sua origem lá no céu e é de lá que ela desce de Deus para nós. Deus que agora se agrada em habitar com o seu povo. Esta nova Jerusalém, que se encontra cheia do povo de Deus, desce à terra. E esta é a razão pela qual o céu e a terra se fundem em um só. Agora, céu e terra é a mesma coisa. A terra é nova, o céu é novo. Deus renovou todas as coisas e agora a cidade santa, a morada de Deus, ela desce à terra. E Deus agora vai habitar conosco para sempre. Esse sempre foi o propósito de Deus, irmãos, habitar com o seu povo, estar com o seu povo. Lembra lá no Velho Testamento, o tabernáculo no deserto? Deus falava com Moisés no monte, Deus se dirigia a Moisés no monte, mas houve um momento em que Deus viu a necessidade de descer e habitar com o povo, e ele disse para Moisés: faz um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. A mesma coisa foi com o templo de Salomão, Deus habitava no meio do seu povo. Deus estava ali com o seu povo. Havia, tanto no tabernáculo como no templo, o lugar santíssimo, que era o lugar onde Deus manifestava a sua glória. Mas houve um momento em que Deus resolveu estreitar ainda mais esse relacionamento dele com o homem. E então ele enviou Jesus Cristo. Ele envia Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Note agora que quando Jesus veio, ele habitou entre o seu povo literalmente. João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou conosco e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. E note agora, irmãos, que Deus, através do Espírito Santo, após a morte de Jesus Cristo, não habita mais no templo, não habita mais no lugar santíssimo. O véu se rasgou de alto a baixo. Deus agora habita no seu povo. Deus habita na vida de cada um de nós. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que nós somos templo e habitação do Espírito Santo, que Deus habita em nós. Deus habita em nós. E na eternidade, Ele habitará conosco para sempre. Ao descrever a intimidade de Deus com o seu povo, João usa essa metáfora linda da cerimônia nupcial. Ele diz que a igreja, aqui a cidade santa, ela desce como uma noiva preparada, adornada para encontrar com seu esposo. Quem preparou, quem adornou a noiva? Não foi o próprio Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, ele diz que Cristo, ele limpa, ele purifica a sua igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja santa, sem mácula, sem rugas, sem mancha, perfeita, perfeita, para que ela possa habitar com ele para todo sempre. A partir desse momento, a noiva e o noivo estarão juntos para sempre. Veja o versículo 3 de Apocalipse 21. E ouvi uma forte voz procedente do céu, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com seu povo. E ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. A expressão uma forte voz implica que é uma voz que todos são capazes de ouvir. A mensagem proferida naquele momento, ela foi ouvida por todos. A voz aqui, ela chama a atenção exatamente para a união de Deus com seu povo. Deus agora vai tabernacular com seu povo e para sempre e eternamente.
É o que diz o profeta Ezequiel lá no capítulo 37, versículo 26, quando Deus diz através do profeta: porei o meu santuário entre eles para sempre. Veja que aqui no versículo 3 a ênfase ela está posta em Deus, porque foi Ele quem tornou possível ao ser humano habitar com Ele. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Deus proporcionou isso, ser Ele o seu Deus e estar com eles para sempre. O versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, ele nos traz agora a certeza, a convicção daquilo que nós não vamos encontrar no céu. Veja que ele diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não mais existirá morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Veja que a palavra aqui trazida é de que lá no céu não haverá lágrimas. Isso nos faz lembrar do texto do profeta Isaías, lá no capítulo 25, versículo 8, quando ele diz assim: o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, como a mãe que se inclina e com ternura enxuga as lágrimas dos olhos do seu filho que chora. Assim o Senhor Deus se inclina para enxugar os olhos dos seus filhos que transbordam de lágrimas. Aqui temos um quadro da notável misericórdia e graça de Deus manifestada ao seu povo. Quando o pecado caiu sobre a humanidade, o ser humano derramou lágrimas incontáveis, de tal modo que este mundo, com toda razão, pode agora ser chamado de um vale de lágrimas. Derramar lágrimas, irmãos, é resultado de angústia, de opressão, de perseguição, de dor e morte. E agora a morte não mais vai exercer o seu domínio. Veja, ele diz assim: não vai existir mais morte. Lá no céu não vai haver cemitério, lá no céu não vai haver hospitais, lá no céu não vai haver médico, lá no céu não vai haver enfermeiros. Essas coisas não vão existir ali porque não vai precisar. Lá não vai existir morte. As pessoas não vão morrer, as pessoas não vão ficar doentes. Lá não vai haver tristeza. Tudo aquilo que nos causa tristeza, seja a dor física, seja a dor emocional, ela não vai mais existir. O pranto não existirá, a dor não mais existirá. Pense eu e você, nós, irmãos, salvos por Jesus Cristo, vivendo num lugar onde não sentiremos mais dor, onde a dor não mais nos atingirá. É glorioso, não é? É glorioso pensar nisso. Na nova criação divina, somente existirá paz, alegria, jovialidade, prazer, deleite. Nós vamos viver para sempre ao lado do Senhor. Glória a Jesus. E no versículo 5, nós temos a voz poderosa do Deus Criador de todas as coisas, aquele que no princípio criou o céu e a terra, aquele que no princípio criou o homem, aquele que no princípio criou todas as coisas, o Deus Criador, declarando que agora Ele faz nova todas as coisas, Ele agora cria todas as coisas. Veja que o versículo 5 do capítulo 21 diz assim: e aquele que se assenta no trono disse: eis que estou fazendo novas todas as coisas. E disse mais: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui está, irmãos, o glorioso resultado do plano redentor de Deus que se concretizou através de Jesus Cristo. Ou seja, a renovação de todas as coisas. Note que Deus chama a atenção para o fato de que Ele, o próprio Deus, está fazendo nova todas as coisas. Portanto, essa declaração é uma revelação direta do Deus que recria. O Deus que criou todas as coisas, agora recria tudo de forma perfeita. Deus renova os seres humanos pecaminosos através da obra de Cristo e o faz uma nova criatura. Além dos seres humanos, todas as coisas agora são renovadas. E a ordem dada a João é: escreve. Escreve porque estas palavras elas são fiéis e verdadeiras. A razão para se registrar em cada uma destas palavras é que elas não são palavras fúteis,
é que elas não são palavras vazias, é que elas não são palavras que se perderão com o tempo. Pelo contrário, são palavras fiéis, são palavras verdadeiras. Deus, que em Cristo Jesus é o Redentor deste mundo, honrará a sua palavra, produzindo novo céu e nova terra. E agora no versículo 6, ele conclui a sua declaração dizendo: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da água da vida. A expressão está feito, que no grego é gegonã, significa literalmente, elas se tornaram realidade. Deus completou toda a sua obra de redenção, a renovação de todas as coisas. E agora Deus verbaliza isso para João. Ele diz, tudo está feito, tudo está feito. E ele ainda diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E isso significa, irmãos, que Deus, através de Cristo, tem o pleno controle de toda e qualquer situação, de modo que as palavras aqui expressas são de uma fonte de conforto para todos os cristãos que vivem em dificuldade, e principalmente para aqueles irmãos que na época de João viviam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Era um conforto para eles poderem ouvir de um Deus que tem o controle de tudo, que tem todas as coisas em suas mãos. Do princípio ao fim, Deus é soberano governante do universo. O universo que Ele mesmo criou e que Ele mesmo sustenta com o seu poder. Ele é o Senhor do futuro, que aponta para além do juízo final, aponta para uma nova criação. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. No início de todas as coisas ele estava lá, e agora no final de todas as coisas, na conclusão de todas as coisas, ele também estará lá, sustentando todas as coisas com o seu poder. E a garantia que ele nos dá é de que todo aquele que tem sede, ele dará gratuitamente a beber da água, da fonte da água da vida. Deus oferecerá a água da vida, que é a vida eterna, a todos quantos têm sede. Ele a tornará disponível a todos, livre de qualquer ônus. Lembra da mulher samaritana? Jesus olha para aquela mulher e diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso também nos faz lembrar do texto de Isaías 55, versículo 1, onde Deus oferece, sem dinheiro e sem preço. Esse é o dom gratuito de Deus, a vida eterna, a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Agora, quem estará lá? Quem vai desfrutar de todas estas coisas? Veja o versículo 7 do capítulo 21. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Todas estas coisas estão reservadas para aquele que vencer, para o vencedor. O vencedor é quem vai herdar todas essas coisas. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que perseverar, é aquele que permanecer firme até o fim. É todo aquele que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a si mesmo, servindo a Deus com inteireza de vida e de coração. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. São seus inimigos. É interessante também observarmos o verbo herdar aqui, porque o verbo herdar no livro do Apocalipse, ele aparece somente aqui nessa passagem. E doutrinariamente essa palavra se harmoniza com o ensino de Paulo. Veja que em Romanos, lá no capítulo 8, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo diz, olha, nós participamos da sua morte, então também vamos participar agora da sua glória. Então, irmãos, o vencedor é aquele que é herdeiro, aquele que é filho. O apóstolo João, escrevendo em seu evangelho, no capítulo 1, lá no versículo 12, ele diz que todos quantos receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos,
Então nós somos filhos de Deus e por isso somos herdeiros e por isso vamos herdar tudo aquilo que Deus reservou para nós na eternidade. Ora, irmãos, se o versículo de número 7, ele nos traz aqueles que vão herdar todas as coisas, aqueles que vão participar de toda essa glória reservada para os santos, o versículo de número 8, ele nos diz exatamente o contrário. Ele diz sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus, aqueles que não desfrutarão dessa glória reservada por Deus para os seus filhos. Veja o versículo 8. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos detestáveis, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos enganadores, sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Estes versículos, irmãos, eles trazem exatamente a lista daqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E os primeiros na lista aqui são os covardes. Eles são postos aqui no topo da lista porque eles estão em contraste com aqueles que são vencedores, com aqueles que lutaram, que sofreram perseguições e dificuldades por causa de Cristo, mas foram perseverantes até o fim. Estes, por sua vez, negaram a Cristo. Estes, por sua vez, não se dedicaram ao Senhor exatamente com medo dos perigos que poderiam sofrer e das consequências que viriam sobre eles por confessarem o nome de Jesus. Na sequência, nós temos os incrédulos, que, à semelhança dos covardes, pelo fato de que também são infiéis, estes aqui são aqueles que se entregaram ao ceticismo, à absoluta descrença em Deus e em sua palavra. Depois temos os detestáveis, que em outras traduções aparecem como os abomináveis. São aqueles que se entregam às paixões carnais e têm uma vida diametralmente oposta a tudo aquilo que a Bíblia ensina que é correto, que é bom e que é agradável a Deus. Uma vida de imoralidade, de impiedade diante do Senhor. E na sequência também aparecem os assassinos, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Estes dispensam qualquer tipo de comentário. Estas pessoas não herdarão o reino de Deus, não poderão entrar na cidade santa, não poderão desfrutar da vida eterna com Cristo, porque Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. Queridos, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma toda especial. No próximo áudio nós continuaremos estudando Apocalipse capítulo 21 e vamos ver a cidade santa e tudo aquilo que Deus reservou para nós na eternidade. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.